pessoal, voltamos com a resolução de mais uma questão, ainda da prova do Enem de 2018. Os guindastes são fundamentais em canteiros de obra, no manejo de materiais pesados como as vigas de aço. A figura ilustra uma sequência de estágios em que um guindaste issa uma viga de aço que se encontra inicialmente no solo. Na figura, o ponto O representa a projeção ortogonal do cabo de aço sobre o plano do chão, e este se mantém na vertical durante todo o movimento de içamento da viga, que se inicia no tempo t igual a 0 e finaliza no tempo tf. Uma das extremidades da viga é içada verticalmente a partir do ponto O, enquanto a outra extremidade desliza sobre o solo em direção ao ponto O. Considere que o cabo de aço utilizado pelo guindaste para içar a viga fique sempre na posição vertical. Na figura, o ponto M representa o ponto médio do segmento que representa a viga. O gráfico, que descreve a distância do ponto M ao ponto O em função do tempo entre T0 e TF, é. Bem, pessoal, então vamos lá para a resolução dessa questão. Bom, como nós vimos anunciado, né, um guindaste vai puxar uma viga que no início, né, quando isso para t igual a 0, está aqui na horizontal. Né? O guindaste vai puxar aqui sempre na vertical. Né? Ele vai puxando, aqui imagine que é o meio do movimento, e aqui o final do movimento quando a viga já está na vertical. E aí nós temos que ver como é que fica o gráfico, né, que indica a distância do ponto M ao ponto O em função do tempo. Né? O ponto M é o meio da viga, o ponto O é a projeção ortogonal, né, da viga, né, do guindaste aqui nesse ponto. Tá? Então vamos lá. Bom, no início, né, a viga está na horizontal, então o ângulo que ela forma com o eixo horizontal é 0, né? Aqui ela está na vertical, portanto ela forma um ângulo de 90 graus. Vamos considerar que aqui a gente tem exatamente o meio, né, desse intervalo de tempo. Então vamos considerar que a gente tem aqui t igual a t de f sobre 2. Né? Então se aqui o ângulo é 0 e aqui o ângulo é 90, aqui a gente vai ter um ângulo de 45 graus. Né? Bom, mas aqui nós temos um triângulo retângulo. Como a soma dos ângulos internos do triângulo é 180, então aqui a gente também vai ter 45 graus. Portanto, a gente tem aqui um triângulo retângulo isósceles. Né? Esse cateto tem a mesma medida que esse cateto. A distância que a gente precisa calcular, gente, é a distância do ponto M ao ponto O. Então imagine que aqui o ponto M está sobre a hipotenusa, né? Bom, mas aí como a gente está falando de distância, esse ângulo aqui mede 90 graus. Então observem que essa altura do triângulo retângulo, a altura relativa à hipotenusa, vai dividido em dois triângulos retângulos. Né? Aqui a gente também tem 90 graus, como aqui é 45, aqui vai medir 45, aqui vai medir 45. Portanto, veja, essa distância é a mesma medida desse cateto, que é a metade da viga. Né? Então aqui a gente tinha uma distância que era metade da viga, essa distância também vai ser metade da viga, e essa distância também é metade da viga. Então observe que para t igual a 0, a distância, né, do ponto M ao ponto O é metade da viga, que eu vou dizer que é uma distância x. Né? Para t igual a tf sobre 2, nós temos a mesma distância x. Né? E para t igual a tf, né, vamos pegar aqui no final do nosso intervalo, a gente continua com a mesma distância. Então isso significa o quê? Né? Se você olhar nas alternativas corretas, você vai ver que nesses três pontos a distância é a mesma, ela é constante, então a gente vai ter o gráfico aí que está na letra A, né? Na alternativa A, que é o gráfico em que nós temos uma distância do ponto M ao ponto O constante. Né? Portanto, a alternativa correta é a alternativa A. Valeu, moçada? Espero vocês
no próximo vídeo. Um abraço!